Nosso primeiro exercício, ele se encontra na página 8. Ele diz o seguinte: para uma certa espécie de grilo, o número n, que representa cricrilados por minuto, depende da temperatura T. Uma boa aproximação para essa relação é a fórmula n igual a 7t menos 30, com T em graus Celsius. Um desses grilos fez uma morada no quarto de um vestibulando às vésperas de suas provas. Com o intuito de diminuir o incômodo causado pelo barulho do inseto, o vestibulando ligou o ar-condicionado, abaixando a temperatura para 15, o que reduziu pela metade os cricrilados por minuto. Então, primeiro ele deu uma fórmula, ele deu uma relação. E depois ele confirma que se ele reduzir a temperatura para 15, o N fica dividido por 2. Então, a gente precisa fazer essa alteração na fórmula. Então, vou substituir o N por N sobre 2, porque é metade de N. E vou substituir o T por 15. Então, N sobre 2 vai ser igual a 105 menos 30. Então, N sobre 2 igual a 75. E trocando a operação, o que divide de um lado vai para o outro lado multiplicando. E achamos aí N igual a 150. Assim, a temperatura em graus Celsius no momento em que o ar foi ligado era de quanto? Então, ele quer saber agora a temperatura. Então, eu vou substituir esse N por 150. Vou substituir esse N por 150 para nós encontrarmos aí o total em graus, em temperatura. 150 vai ser igual a 7t menos 30, jogando 30 para o outro lado, trocando a operação. Fica 180 dividido por 7, t igual a aproximadamente 26. Então, a nossa próxima questão, para se calcular o consumo mensal em quilowatts de um aparelho elétrico, usa a seguinte expressão: C é igual a P vezes H vezes D, dividido por 1000, em que C é um consumo, P é a potência, H horas e D dias de uso. O professor Sérgio instalou em seu banheiro um chuveiro elétrico com uma potência de 2.500 watts. A família do professor é composta por 5 pessoas. Cada uma delas toma 2 banhos por dia, com duração de 10 minutos. Então, quanto tempo de banho essa família utiliza aí? São 5 pessoas, 2 banhos e 10 minutos. Então, 5 vezes 2 vezes 10 dá um total de 100 minutos. Como ele pede em horas, basta dividir por 60 e nós encontramos o valor em horas. E aí a pergunta: qual o consumo de energia do chuveiro elétrico após 30 dias? Então, para saber o uso dessa família, são 5 pessoas, 2 banhos, 10 minutos, dá um total de 100 minutos. Passando para horas, é só dividir por 60. Não precisa dividir, né? Para não ficar com número decimal, pode usar assim mesmo. Então, a fórmula P, potência. Nós temos aí
2.500. H, horas, é o 100 sobre 60. E o dias, 30 dias. Substituindo na fórmula, nós temos 2.500 vezes 100 sobre 60 vezes 30 sobre 100. Pode calcular com calma, não tem problema nenhum. Para facilitar a conta, eu simplifiquei. Simplifiquei por 10, o 100 e o 60, eliminando o zero, né, ou simplificando por 10. E depois eu dividi o 30 por 6. Simplifiquei por 10 e dividi o 30 por 6, que deu 5. Então, a minha conta ficou 2.500 vezes 10 vezes 5, dividido por 1.000. E aí, simplifiquei novamente. Então, ficou 25 vezes 5, 125, letra C. Gente, se eu estiver falando muito rápido, dá uma pausa no vídeo, tá? Coloca de novo. Porque eu não consigo falar muito... Não consigo falar devagar. Eu acho que até pode incomodar vocês aí falando devagar, né? Próximo exercício. Lembrando que f de 0 é o x igual a 0. Nós temos o seguinte: 100 litros de uma solução contém inicialmente 75% de álcool e 25% de água. Indiquemos por f de x a concentração de água nessa solução após x litros de água serem removidos. E aí ele deu uma fórmula. Ele fala que f de x é igual ao volume de água na concentração. Volume de água 25% após x litros serem removidos. E denominador, volume da solução. O volume da solução é o 100 após x litros serem removidos. Então, colocando isso aí com fórmula, nós temos 25% de 100 dividido pelo total em solução, que é o nosso 100. Colocando o nosso texto em forma de função. Então, é o 25% do meu total, 100, dividido por 100, que é a quantidade em litros da solução, que ele também deu no enunciado. A questão B, ele pede para colocar os termos em relação a x. Então, a gente vai usar a própria fórmula e vai substituindo. Volume da água da solução, 25. Após x litros serem removidos. Removidos é uma subtração. Então, é 25 menos alguma coisa. É o valor que eu desconheço, que nós vamos chamar de x. E como denominador, volume total da solução, 100 litros, menos o valor removido, x. Então, f de x vai ser igual a 25 menos x sobre 100 sobre x. É a nossa fórmula. Próxima questão, número 4. Seja a função f em reais, definida por f de x igual a x ao quadrado mais 5x sobre 2 mais m. É uma função quadrática, sabendo que f de 3 é igual a 15. O que fica entre parênteses
é o meu valor de x. E o resultado, que nesse caso é 15, é o próprio f de x. Então, a gente vai apenas substituir. Substituindo o x e o f de x, vai sobrar só o m como incógnita. E aí a gente descobre o valor de m e completa a nossa fórmula. Completando a fórmula, basta substituir o x por 2, porque foi a pergunta inicial. Então, vamos lá. Vou substituir o x por 3, que é o meu valor que está entre parênteses, e o f de x por 15. Então, no lugar do x, eu vou escrever 3. Então, vamos encontrar aí 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. 5 vezes 3, 15, sobre 2, mais m. Esse valor, eu vou meus números, né? Vou jogar para o outro lado, trocando a operação. Então, eu tenho aqui 15 menos 9. 15 menos 9. Menos 15 sobre 2. E vou resolver esse MMC. O MMC pode fazer normalmente ou pode fazer aquela voltinha. Chamamos de voltinha mágica, lembra? Sobe multiplicando e resolve a operação aqui em cima. Se quiser, pode resolver normalmente MMC, tá? Subtração aí de frações. Então, nós temos aqui nós encontramos o valor de m como menos 3 sobre 2. Pode deixar na fração mesmo, não tem problema nenhum. E ele pede o f de 2, então no lugar do x, vamos substituir por 2. Então, f de 2 vai valer 4, que é o 2 ao quadrado. O 5 vezes 2 sobre 2 pode simplificar sem problema aqui, ó. O 2 de cima com 2 de baixo. Lembrando que isso aqui é uma multiplicação, então eu posso simplificar. Caso contrário, pode resolver a conta. Fica 5 vezes 2, 10 sobre 2, 5. Então, nós temos aí novamente uma fração. Pode fazer o MMC ou pode fazer essa voltinha. Então, ele sobe multiplicando. 2 vezes 9, 18, menos 3. Então, 18 menos 3, 15 sobre 2. É a nossa resposta. Deixa eu só ver a letra, que tá muito rápido isso. Não tem letra. Então, 15 sobre 2 é a nossa resposta. Próximo exercício. Passo até demais. Então, olha só. Próximo exercício número 5. Sendo h uma função de a, x pertence aos inteiros, tal que x, ó, vou ler do meio para fora. O x precisa ser maior ou igual a 1 e o x precisa ser menor ou igual a 5. Então, meu número está entre 1 e 5. Determine a imagem de h. Quando h for 120 dividido por 100, a gente só vai substituir por esses números. Vou substituir por 1, substituir por 2, por 3, por 4, por 5. Então, para começar, 120 dividido por 1, 120. 120 por 2, 60. 120 por 3, 40. 120 por 4, 30. E 120 por 5, 24. E aí, só colocando a expressão, imagem de h, do menor para o maior. 24, 30, 40, 60 e 120. Na questão B é a mesma coisa. Eu vou fazer... Vamos armar aqui. Deixa eu ver aqui. No lugar do x, nós vamos substituir pelos valores que ele deu no enunciado, de 1
a 5. Então, substituindo o primeiro, vai ficar 120 por 2, 120 por 3, 120 por 4, 120 por 5 e 120 por 6, colocando em expressão, numerando do menor para o maior. Tranquilo? Gente, qualquer dúvida, manda um e-mail. Não prometo responder na hora, porque tem algumas pessoas me mandando, né? Estamos nessa confusão aí para gravar as aulas, isso dá um trabalho. Mas podem mandar que eu respondo. Se não responder na hora, 1, 2, 3 horas depois eu tô respondendo. Próxima questão aí, questão 6. Para cada função, dê uma expressão. Então, eu tenho função em N. Então, o que acontece aqui? O N para chegar a F de N. 1 para chegar a 2. 2 para chegar a 3. 3 para chegar a 4. 4 para chegar a 5. 5 para chegar a 6. Reparem que ele somou 1 apenas. Ele pegou o N, somou 1, achou 2. Pegou o N, 2, somou 1, deu 3. Essa é a expressão. Sem medo de ser feliz. Então, a expressão em F de N vai ser o N mais 1. Segunda questão. O N para chegar a 4. 1 para chegar a 4, 2 para chegar a 5, 3 para chegar a 6, 4 para chegar a 7. Nós temos aí outra soma, né? Nesse caso aqui, ele somou 3, correto? Ó, 5 mais 3, 8. 4 mais 3, 7. E assim vai. Essa é a expressão em F de N. E por último, não sei se dá para ver, nós temos aí o menos 2 que virou 4. Menos 1, 1, 0, 0, 1, 1, 2, 4. O 2 para chegar a 4 multiplicou por 2. Vamos ver se dá certo no caso do 1. 1 vezes 2, 2. Está errado. Então, não pode ser vezes 2. Não pode ser somando. 2 para chegar a 4 eu posso elevar ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Então, nós temos uma potência, n ao quadrado. Próxima questão. Um carro percorre na estrada com velocidade constante de 90 km por hora durante 20 minutos a partir de 10 horas. A correspondência entre o tempo e a velocidade pode ser descrita na tabela abaixo. A relação entre a velocidade e o tempo é mostrado na tabela. É uma função? Lembrando que quando a gente trabalha com função, um valor de x, ele não pode atingir mais valores de y ao mesmo tempo. Então, nós temos velocidade. Essa minha velocidade 90, ela é a mesma, ela é constante. Porém, tem durações diferentes. Então, 10 horas, 10 e 5, 10 e 10, 10 e 15, 10 e 20. Então, mudou o meu tempo e a minha velocidade continua a mesma. Isso não pode acontecer. Então, nesse caso, não é uma função. Não é função, pois a mesma velocidade
corresponde a tempos diferentes, a tempos distintos. Questão 8. Um grupo de meninos vai comprar 2 bolas que custam juntas R$336 e dividir igualmente as despesas. Chamamos de F a função que dá despesa Y de cada um por meio do número X de meninos, sabendo que o grupo deve ter de 4 a 8 meninos. Quem é o domínio? O domínio é o meu valor de X. O valor de X, ele falou que corresponde aos meninos. Quantos meninos tem nesse grupo ou pode ter nesse grupo? De 4 a 8. Então, nós temos aí 4, 5, 6, 7 e 8. Conjunto imagem. O conjunto imagem corresponde ao valor de Y, o valor da despesa para cada pessoa. Então, se o total custa 336, se for dividido para 4 pessoas, vale quanto? Se for dividido para 5, vale quanto? 336 dividido para 6, 336 dividido para 7, 336 dividido para 8. Esse é o nosso conjunto imagem. Então, é só fazer a divisão. 336 dividido por 4, 5, 6, 7 e 8. Então, nós temos aí como resultado 84, 67,20, 56, 48 e 42. Está em ordem decrescente. Qual é a lei que associa X a Y? A lei é da divisão que nós resolvemos na questão B. É o 336 dividido para X. Tá errado aqui, ó. X. Então, só arrumem aí, por favor. E qual o valor de f de 5? F de 5 quando x for 5. É só substituir. Aqui era para ser um x. Arrumem aí, por favor, presta atenção. Então, qual o valor de f de 5? É o 336 dividido por 5, que é o 67,20. Letra E. Qual é o elemento do domínio cuja imagem é o 56? Imagem é o meu valor de y. Nós montamos na questão C, se eu não me engano, a função que ficou y igual a 336 dividido por x. Esse y também podemos substituir por f de x. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. E é só substituir o f de x por 56. Multiplicando cruzado, 56x vai ser igual a 336. E o 56 que multiplica o x, ele volta dividindo. Faltam 6. Então, nós temos 336 dividido por 56 igual a 6.
Dúvida difícil? Mais nomenclatura, né? Teoria. Ai. Como eu queria estar na sala de aula usando o quadro. Mas fica um pouquinho mais fácil para vocês entenderem e para eu poder entender a dúvida de vocês, né? Eu espero que vocês estejam entendendo. Então vamos lá, próximo. Seja a função de R para R, de reais para reais, determinada por y igual a x ao quadrado. Acho que não dá para ver aí, a imagem cortou. Então é só substituir. O que tiver entre parênteses, nós vamos substituir no x. Então, y é igual a x ao quadrado. Então, é só substituir. Menos 1,2 ao quadrado. Aqui, menos 3 ao quadrado. 9/5 ao quadrado. E raiz de 3 mais 1 ao quadrado. É só substituir. Esse aqui eu não vou fazer todos porque não vai dar espaço. Tá? Mas podem fazer. Todos vocês são capazes. Então, substituindo, fica menos 1/2 ao quadrado, que é igual a 1,44. F de menos 3 ao quadrado, 9. E aí vocês continuam. Próximo, F de 9/5 ao quadrado. Vai ficar 81/25. Próximo, determine o elemento do domínio cuja imagem vale 36. A imagem é o meu valor de y ou o meu valor de f de x. Então, nós vamos apenas substituir o 36 e nós vamos descobrir o valor de x. Então, eu substituo o domínio, a imagem por 36 e eu acho o domínio. Domínio é o valor do x. Então, 36, raiz de 36 é mais ou menos 6. Cuidado com esse mais ou menos. O pessoal esquece, coloca só o positivo. Mais 6 ao quadrado, 36. Menos 6 ao quadrado também vale 36, tá? Então, por isso, mais ou menos 6. C. Determine o elemento da função domínio, cuja imagem vale menos 64. Então, vou substituir o f de x por 64. Então, ficou x ao quadrado igual a 64. Vou jogar a raiz para o outro lado, vai ficar raiz de menos 64. Raiz de número negativo. Não tem, não existe, não pode. As raízes são apenas valores positivos. Por que não pode? O contrário da raiz quadrada é a potência quadrada, elevado a 2. E qualquer número elevado a 2 torna um número positivo. Então, eu não posso ter raiz quadrada de um número negativo. Raiz cúbica pode, quadrada jamais. Então, a questão C não existe, não tem. D. Determina o elemento domínio, ele quer saber o x, cuja imagem vale 0. Então, fica x ao quadrado igual a 0. Raiz de 0. Raiz de 0 é o próprio 0. 0 é positivo.
certa fábrica de bicicleta tem seu custo diário C em reais determinado pela função C é igual a menos 3b ao quadrado mais 72b mais 250. Equação do segundo grau. Eu tenho coeficiente A, coeficiente B, coeficiente C. Esse coeficiente C, que é o 250, é o nosso valor fixo. Independente do que ele vai gastar, ele vai pagar 250. O exemplo que eu uso sempre é o do táxi. Quando vocês pedem um táxi, o próprio Uber, vocês pagam por ele um valor fixo, mais quilômetros rodados. Então, por exemplo, da minha casa para a estação não tem 1 quilômetro, mas o valor sempre será o mesmo, será o mínimo. Se vocês vão da Penha para o centro da cidade, não faço ideia de quanto custa, vocês vão pagar o mínimo, que é o valor fixo, mais quilômetros rodados. Então, esse é o nosso valor fixo. Então, aqui, ó, em que C depende do número B de bicicletas produzidas no dia, sabendo que a capacidade máxima de produção de bicicleta é de 16 por dia. Então, ele pode produzir 16 bicicletas, como ele pode produzir nenhuma bicicleta por dia. Então, quem é o custo fixo? Quanto que ele gasta na fabricação? O valor fixo. Quando o meu B for zero, ou indo direto à resposta, 250. Então, multiplicando aí, substituindo B por zero, sobra o 25. Então, pedir o custo fixo, já sabe que é a minha constante, 250. Qualquer equação, pode ser do primeiro, segundo, terceiro grau e assim vai. B. Determine qual dos conjuntos a seguir pode ser representado pelo domínio. O domínio são os valores que eu posso substituir pelo x. Nesse caso, pelo B, né? Que ele substitui o x por B. Então, aqui, ele pode fazer 16 bicicletas, como ele não precisa fazer nenhuma. Tanto é que ele usa aqui, ó, a capacidade máxima é de 16 por dia, mínima, 0. Então, nosso valor de B, ele vai de 0 a 16, incluindo o próprio, tá? São os números naturais. Aqui nós temos o N e o Z. N, números naturais. Z, números inteiros. Então, nós temos aí números naturais. São os números que nós podemos contar, que nós usamos para contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e assim vai. Esses são os números naturais. Os números inteiros são aqueles que nós podemos colocar em formato de fração. Então, por exemplo, 4,5 é um número inteiro, que é o 9 dividido por 2. Então, nesse caso aí, como ele está fazendo a fabricação de bicicletas, ele pode fazer uma bicicleta completa e a metade da segunda. Então, nós vamos usar aqui
os números inteiros, tá? Pelo entender da questão, pelo contexto, tá? E também não poderia ser um número natural, porque ele conta aqui de 1 a 16. Ele não fabrica obrigatoriamente, no mínimo, uma bicicleta. Ele não fala isso no texto. E a 4 também não pode, porque ele não fala até no máximo 16. Ele não fala até 16. Ele fabrica no máximo 16 peças. Então aqui eu não tenho o tracinho de igualdade. Então também não pode ser a 4. Então sobrou aí como resposta a 3. Deu problema no computador aqui. É assim mesmo. Tá. Acabou a bateria. Enfim, vamos continuar. É assim, tá complicado. Vamos lá para a próxima questão. É sobre domínio das funções. O domínio, ele é considerado, o domínio é o valor de x. Então a gente precisa ter cuidado com as seguintes informações. Por exemplo, o denominador de uma fração, ele não pode ser zero. Ele precisa ser diferente de zero. Valores dentro da raiz quadrada, ele precisa ser maior do que zero. Maior ou igual a zero. A gente precisa ter alguns detalhes, né? Então vamos com calma. Nada complicado. Então, primeiro aqui, letra A. X mais 1 sobre 2.
Tem algum impedimento para esse x, para esse valor aqui ter um domínio? O meu x, ele pode assumir qualquer valor? Pode ser uma fração? Pode. Pode ser um número positivo, negativo? Pode. Então, os meus valores de x, nesse caso, na letra A, são todos os meus valores reais. Vamos lá, segunda. Como denominador, o meu valor de x, ele não pode ser... O meu denominador aqui na fração, ele não pode ser igual a zero, porque um número dividido por zero é indeterminado. Então, como denominador da minha fração, ele precisa ser diferente de zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, não pode ser zero. Então, eu pego a expressão x mais 1 diferente de zero. E aí, esse mais 1, ele vai para o outro lado, trocando a operação. Então, meu x precisa ser diferente de menos 1. Se substituir por menos 1, ele vai dar zero. Ó. Menos 1 mais 1, zero. Isso não pode acontecer. Então, para B, o meu domínio são todos os números reais menos o menos 1. A mesma coisa acontece na C. O meu x menos 7 ele precisa ser diferente de zero. E aí o menos 7 ele vai para o outro lado trocando a operação. São todos os números reais menos o 7 positivo. Na D é aquela questão, né? O valor que está entre o valor que é a minha base da raiz não pode ser negativo. Então, esse valor ele precisa ser maior do que zero. Deixei o menos x e joguei o 12 para o outro lado, trocando o sinal. Gente, eu poderia jogar o x para o outro lado, não tem problema nenhum. Eu coloquei dessa maneira porque geralmente vocês trocam e esquecem do sinal. Então, nesse caso, multipliquei por menos 1, e aí deu x menos 12. X menor do que 12. Então, para o meu x ser menor do que 12, ele fica aberto em 12 e ele pode ser todos os números negativos. E aí nós vamos usar o menos infinito. Aí ó, radicais como denominador. Esse valor ele precisa ser maior do que zero. E a F, a mesma coisa. Denominador com radicais. Esse meu valor ele precisa ser maior do que zero. Seis para o outro lado trocando operação. 6 sobre 3. 2. Meu x precisa ser maior do que 2. Então, ele vai de 2 ao mais infinito. Aberto. Próxima questão. Essas questões de gráficos, geralmente, elas são fáceis. É interpretação de gráficos. O que a gente precisa levar em consideração que nós vamos usar o que nós conseguimos visualizar. Lembrando que gráfico, desenhos, figuras em geral, em matemática, ele não é perfeito, não é exato. Então, se por acaso surgir uma dúvida, um valor muito próximo, né, a gente considera como um risco. Então, olha só, Unicamp. A figura abaixo mostra a precipitação pluviométrica em milímetros por dia.
durante o último verão em Campinas. Se a precipitação ultrapassar 30 milímetros por dia, há um determinado risco de alagamento na região. Então, ultrapassar 30. Mas reparem que aqui os nossos valores, eles não são exatos. De acordo com o gráfico, quantos dias teve o risco de alagamento? Então, o 30 está entre o 26,2 e o 33,7, se eu não me engano. Então, o valor é aproximado. Então, no gráfico, a gente vai usar os valores aproximados também. Então, vou traçar aqui uma linha. Então, traçando essa linha, o que acontece? Eu tenho dois valores aqui que com certeza ultrapassaram 30 e dois valores que estão muito próximos. Esses valores que estão muito próximos, a gente não tem como confirmar que não ultrapassou. Então, a gente considera também como um risco. Então, nós temos um total aqui de 4 dias. Ele fica muito próximo, não tem como confirmar. Aqui nós estamos usando a reta ainda, né? Linha. Então, 4, letra B. Próxima questão aí também de gráfico. Enem 2012. O gráfico fornece valores das ações de uma empresa no período de 10 horas a 17 horas, em um dia que elas oscilam acentualmente em curtos intervalos de tempo. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. Com relação ao capital adquirido na compra e venda, qual investidor fez o maior negócio? O maior negócio, ele vende por um valor, ele compra por um valor baixo e ele vende por um valor alto. Esse é o maior investimento dele. Então, a distância da venda para a compra precisa ser alta. E aí nós vamos montar só uma tabela para a gente identificar isso. O primeiro investidor, ele compra 10 horas. Então, 10 horas, ele atinge o valor de 150 e ele vende às 3. Ele vende por 460. E aí ele ganhou 310. Isso nós vamos fazer em todos os casos. Verificar por quanto ele comprou, por quanto ele vendeu, para saber se ele teve lucro ou perda. E a partir daí, verificar quem ganhou a maior quantidade. Nesse caso, foi o vendedor 1. Enem 2012. A figura a seguir apresenta dois gráficos com informações sobre reclamações diárias recebidas e resolvidas pelo setor de atendimento ao cliente de uma empresa em uma dada semana. Então, nós temos nós temos reclamações diárias e soluções. O gráfico de linha tracejada informa o número de reclamações recebidas. E linha contínua, as resolvidas. Então, resolvidas na cor vermelha. E azul, as reclamações recebidas. Então, vou direto para a pergunta.
O gerente de atendimento pode concluir, baseado no conceito de eficiência utilizado na empresa e nas informações do gráfico, que o nível de eficiência foi muito bom. Onde? Quais dias? Nível de eficiência é quando você tem o nível de soluções acima das reclamações, quando você tem mais pontos positivos do que negativos. Significa que o meu pontinho vermelho, ele precisa ser superior ao azul. Olha a segunda, ele teve mais questões, ele teve mais reclamações do que soluções. E precisa ser o contrário. Eu preciso ter mais soluções do que reclamação, que é o que acontece aqui, ó, na segunda e na quarta. O número de reclamações resolvidas é superior ao número de reclamações recebidas. Acontece aí na quarta e na terça e quarta. Letra B. Então, nós vamos ficar com esse vídeo. Ficou muito longo e quase uma hora de vídeo. Tentem fazer os outros exercícios. Eu prometo que eu volto corrigindo. Eu vou preparar a resolução de todos eles. Tentem fazer e me dê um retorno se vocês estão conseguindo fazer. Se vocês estão com dúvidas, pode me mandar um e-mail com foto do livro pronto. Eu preciso saber se vocês estão realmente fazendo. Isso está dando muito trabalho e nós, como professores, não estamos tendo esse retorno. Os alunos não estão nos procurando para perguntar, para tirar dúvida. O nosso e-mail foi disponibilizado para isso, para dúvidas. Então, nos dão um retorno, tá? Nos procurem, avisem, tô fazendo os exercícios, tô com dúvida na página tal. Manda foto do caderno, manda foto do livro. Então, fiquem à vontade aí, vocês têm até a página 27 para resolver. Próxima semana eu preparo o vídeo com resolução. Mas me mandem foto do caderno do livro feito, por favor. Então, bons estudos, se cuidem, fiquem em casa, para que tudo isso se resolva o mais rápido possível, tá? Beijos, beijos. Qualquer coisa, só mandar um e-mail.